Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu vou tratar sobre as diferenças entre morfologia e sintaxe. Um vídeo que foi pedido há algum tempo por um inscrito. É muito comum, às vezes eu estou dando aula e os meus alunos se perguntam: ué, professor, mas na frase tal o senhor disse que a palavra casa é um substantivo. Quando a gente estava estudando outro assunto, o senhor perguntou o que era casa, a gente falou que é substantivo, o senhor disse que não, é o núcleo do sujeito. Como é que uma palavra pode ser ao mesmo tempo duas coisas? Bom, é possível e eu vou explicar por quê. Ao longo do vídeo eu vou citar alguns livros e vou deixar o meu link de afiliado da Amazon aqui embaixo na descrição do vídeo para os livros que estiverem disponíveis. Alguns estão, outros infelizmente não estão, para vocês irem lá, dar uma olhada e, se for o caso, se quiserem adquirir os livros para estudar, que o façam através do meu link, pois essa é uma forma de você ajudar este canal, continuar incentivando este canal a produzir conteúdo educativo aqui no YouTube. E se você gosta de conteúdos assim, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para sempre ser informado quando novos vídeos forem publicados. Além disso, curta o vídeo, pois assim você mostra que está gostando do meu trabalho. Então bora lá! Não é tão difícil você entender essas diferenças de abordagem e de nomenclatura quando você pensa nos objetivos de cada uma delas. Eu vou ajudar vocês a entenderem isso através de um exemplo prático distante da gramática. Vou usar um ser humano aqui para a gente abordar essa pessoa como abordariam a morfologia e depois a sintaxe. Vou pegar aqui uma figura famosa, um jogador de futebol, Lionel Messi. Vamos estudar Lionel Messi aqui rapidamente, claro. Primeiramente, Lionel Messi em si mesmo, sozinho, isolado. Classificar Lionel Messi, ter uma noção do que ele é, de quem ele é. Bom, a princípio nós diríamos que Lionel Messi é um ser vivo, né? Ele tem um sistema nervoso, um sistema sanguíneo, um coração batendo. Ele é também um ser humano. Ou seja, especificamos um pouco mais. Verificamos que ele é um bípede, mas tem também membros superiores com polegar opositor, ele tem menos pelos no corpo do que qualquer outro primata. E dentro da categoria de ser humano, nós podemos ainda classificar mais ainda Lionel Messi. Ele é um homem de pele clara, de estatura média, tantos quilos. Percebam, todas essas características que eu citei de Lionel Messi levam em conta unicamente ele. Classificamos, estudamos sua composição, ainda que brevemente, mas estudamos sua composição física, etc. Nós também podemos perceber que, além de ser tudo isso, Lionel Messi assume na sociedade diferentes funções. Lionel Messi tem uma função quando interage em casa com sua família, quando interage nos times de futebol em que ele joga, enfim. Em casa, ele é ao mesmo tempo pai, esposo, ele assume duas funções. Essas duas funções ele não assume sozinho. Ao mesmo tempo, num time, Lionel Messi joga ali na posição de meio campo avançado, né? Um meio atacante, digamos. Para ser meio atacante, bom, isso pressupõe que ele jogue num time, que ele receba a bola, que ele marque gol, etc. Dentro do time ele tem uma função, mas essa função só é determinada quando ele está justamente no time, em conjunto, se relacionando com outros. Citei aqui Lionel Messi apenas em duas instâncias aí de atuação social, a família e o futebol, né, o time de futebol e tal, mas deu para entender. Primeiro nós analisamos Messi enquanto indivíduo sozinho, isolado, com sua formação específica e suas características. Depois nós estudamos Lionel Messi na sua relação com outros indivíduos e as funções que daí resultam. A morfologia e a sintaxe têm esses dois posicionamentos. A morfologia estuda as palavras sozinhas, isoladas. Estuda as palavras de acordo com sua formação, suas características, classifica essas palavras. Por exemplo, um substantivo. Um substantivo ele tem características, ele é uma palavra variável, ele é uma palavra que pode receber as desinências de número, de gênero, etc. Ele é uma palavra que pode figurar no núcleo de um sujeito, etc.
todo substantivo, ou quase todo, as classificações em ciências humanas nunca são exatas, né? São sempre, eu digo aqui para vocês sempre, são nortes a seguir na compreensão da realidade, não necessariamente regras imutáveis. Existem suas exceções, né? Mas de um modo geral, isso é substantivo. Então, esse é o papel da morfologia. Já a sintaxe, ela não se preocupa com a palavra sozinha, verificar as suas características, suas flexões, classificá-las, não. A sintaxe, ela vai estudar as palavras na sua relação com as demais. Então ela vai entender que um sujeito só é sujeito porque ele está representando a ação praticada pelo verbo. Uma palavra só assume a função de sujeito quando ela entra numa oração. Ela sozinha, ela nunca será um sujeito. Entende? E aí esse vídeo é só introdutório, tá, gente? Este vídeo aqui é um primeiro passo. É lógico que futuramente até cabe a gente entrar nas classes individualmente, é até uma ideia minha e uma necessidade de muitos de vocês, eu reconheço. Mas, por enquanto, é necessário que a gente diga algumas coisas introdutórias a respeito do tema. Existem palavras que é difícil você classificar só de um ponto de vista morfológico. Substantivo é possível, um verbo é possível, uma conjunção, não. Uma conjunção, você vai perceber que, enfim, dá-se a ela um critério morfológico muito vago, que é o de não ser variável, né, ser uma palavra invariável, mas isso não é suficiente, porque existem outras. Como é que você classifica exatamente uma conjunção? Dizendo que ela é uma palavra que vai figurar num período unindo duas orações ou termos de função sintática semelhante, né? Ou seja, você classificou uma palavra dentro da morfologia a partir de um critério sintático. Não pense nessas dificuldades. Vá uma etapa por vez. Foi assim que eu aprendi gramática. Foi assim que eu pude me relacionar melhor com tudo isso que um livro de gramática representa. Pensem que a morfologia, ela busca, visa, tem o objetivo, ainda que nem sempre ela consiga, mas ela tem o objetivo de estudar as palavras nas suas características próprias e individuais, classificando essas palavras, verificando sua estrutura, desmembrando essas palavras até onde dá com sentido, né, para verificar o sentido das partes de um radical, de uma desinência, etc. E a sintaxe, ela é aquela parte da gramática que vai estudar a relação entre palavras, não mais uma palavra sozinha. Na sintaxe você sempre vai estudar frases, orações, esse é o objetivo. Por isso que a palavra casa, quando você pensa do ponto de vista morfológico, ela é um substantivo. Ou seja, ela é uma palavra variável, ela recebe desinência de gênero, ela recebe desinência de número, ela recebe desinência de grau, casinha, casebre, né, casarão, ela recebe, enfim, ela tem o seu radical, ela tem a sua vogal temática. Bom, é possível classificá-la de várias formas, né, a partir de vários critérios, e dentro desses critérios você consegue ver que ela se aproxima de várias outras palavras que têm essas características em comum, ou a maioria delas. Então por isso ela é um substantivo. Mas dentro de uma oração, a palavra casa, ela pode ser um núcleo de um sujeito, se ela estiver, por exemplo, numa frase como a casa foi vendida, ou ela pode ser o núcleo de um objeto direto, indireto, se eu disser vou para casa. Bom, dependendo de onde ela está, dependendo da forma como ela se relaciona com as outras palavras, ela vai ter funções diferentes, e sintaxe é isso, observar as funções. Eu gosto muito como o gramático Domingos Pascoal Segala resume a morfologia e a sintaxe. Ele, com aquele jeito bastante direto dele, bastante conciso, resumido, ele diz que a morfologia busca estudar a formação e a classificação das palavras. E a sintaxe busca verificar como que as palavras se associam numa frase. Ora, não existe forma mais concisa, mais direta de você classificar, de você delimitar o campo de estudos e os objetivos de estudo da morfologia e da sintaxe. Eu vou aqui citar
Silveira Bueno. Eu tenho aqui em mãos uma das melhores gramáticas para iniciantes, na verdade para iniciantes, mas para qualquer pessoa, tá? Qualquer estudioso que queira se aprofundar na gramática, a obra de Silveira Bueno é boa. Eu digo para iniciantes porque se você está naqueles passos iniciais, você não vai sentir muita dificuldade nessa gramática. Silveira Bueno, em relação à morfologia, diz o seguinte: a parte da gramática que estuda a estrutura das palavras e as classifica, chama-se morfologia. Já em relação à sintaxe, ele diz o seguinte: a parte da gramática que estuda a colocação e a organização das palavras em uma frase para comunicar um pensamento, chama-se sintaxe. E aí ele vai dizer em seguida que a análise sintática tem como objetivo classificar determinadas funções que os termos exercem em uma frase, oração ou período. Eu vou dar 2 dicas de livros para vocês aprofundarem um pouco mais o seu conhecimento nessa área. Eu vou dar dicas de livros numa parte da gramática que estuda a morfologia e a sintaxe, unindo-as. Trata-se da morfossintaxe. A morfossintaxe tem esse objetivo de pegar o caminho fronteiriço entre morfologia e sintaxe, entendem? Ou seja, verificar ao mesmo tempo como que a palavra se organiza e se classifica e como que ela se relaciona com as outras, tudo de uma vez só. O melhor livro para você... Bom, falar em melhor, as 2 obras que eu vou indicar são boas. Mas assim, o que mais foi proveitoso para mim é o de José Rebouças Macambira, A Estrutura Morfossintática do Português. Infelizmente, uma obra esgotada, você só consegue achar em sebo. Eu vou ver se eu acho aí nos parceiros da Amazon alguma edição, né? Às vezes eles têm usado mesmo, o pessoal coloca à venda. Se tiver, eu coloco o link, tá? Se não, vocês procuram na estante virtual ou num sebo aí da sua cidade, ou claro, né? Vão ler numa biblioteca. Bom, este livro aqui é fundamental. Ele vai estudar as palavras a partir de 3 critérios de classificação: o critério morfológico, o critério sintático e o critério semântico, relacionando tudo isso e buscando verificar como que a palavra se estrutura e como que ela funciona dentro de uma oração. O outro livro é o livro de Inês Saltchuk, acredito que seja assim que se pronuncia, A Prática da Morfossintaxe. É um bom livro também. Eu gostei de estudar por ele, mas assim, o livro de Macambira ele é mais direto dela, tem mais texto. Eu não sei em que sentido que para quem está iniciando, é lógico que eu li o texto, esse livro aqui, quando eu já tinha um bom conhecimento da área, entendem? Já tinha lido Macambira, já tinha lido várias gramáticas, li esse aqui depois. Mas ele tem mais texto do que Macambira. Macambira é mais topicalizado, mais direto, frases mais curtas, parágrafos mais curtos. Eu acho que pode ser mais adequado para o iniciante. Não que este livro aqui não seja rico em informações, que não tenha qualidade no tratamento do assunto. Vou deixar o link para os 2 e vou deixar também o link tanto para a gramática de Silveira Bueno, quanto também para a gramática de Segala, que certamente, claro, né, como são partes da gramática, a morfologia e a sintaxe, você estudando uma gramática detidamente, você as entenderá. Eu já tenho vídeo aqui no canal falando do meu método de estudo de gramática, vou deixar aqui na descrição para vocês darem uma olhada, tá? Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não deixem de interagir deixando seu comentário. Como eu sempre digo, a participação de vocês é fundamental. Eu agradeço muito pela audiência e até o próximo vídeo.